dia, meus amores! Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar a disciplina de matemática, que tem como título polígonos, circunferência e círculo. Bem, é necessário que vocês observem o vídeo com bastante atenção, porque isso aqui é como uma aula presencial, certo? A única diferença é que eu estou distante de vocês, mas aqui é uma aula presencial que vocês precisam ver a aula com bastante atenção para que vocês venham aprender. Bem, o que vem a ser um polígono? Polígono, sabemos, né, que o nome poli, ou seja, polígono, ele vem do grego, que poli significa muitos e gono significa ângulos, tá? Assim, a palavra polígono significa vários ângulos. Então, observe que nós temos aqui que os polígonos são figuras geométricas planas, fechadas e que apresentam as seguintes características. As características dos polígonos são: os lados são segmentos de reta, são classificados de acordo com quantidade de lados, tá? Possui elementos como ângulo, vértice, diagonais e lados, ok? Bem, nós temos aqui os lados de um ângulo, né? Interno em um ângulo, certo? Então, observe esta figura, tá? Geométrica, que nós chamamos de polígono, porque observe que aqui tem o que? São classificados de acordo com quantidade de lado. Então, nós temos aqui um lado, 2, 3, 4, 5. Então, quando esse polígono, ele tem 5 lados, ele é chamado de pentágono, que nós vamos ver alguns nomes de polígonos e vocês também têm a tabela aí, certo? Bem, os polígonos são classificados de acordo com números de lado, como eu já falei, e de acordo com números de ângulo. Observe que esse polígono aqui, nós temos 5 lados e temos quantos ângulos? 1, 2, 3, 4, 5 ângulos, certo? Na parte interna, ou seja, dentro, tá bom? Bem, alguns polígonos nós temos aqui o triângulo, por quê? Porque ele tem 3 lados, tá? Nós temos o quadrilátero, que ele tem 4 lados, e nós temos o hexágono. O hexágono, ele tem 6 lados. O pentágono, ele tem 5 lados, tá? E aquele polígono que tem 7 lados, como é que ele é chamado? Heptágono, tá? O que tem 8 lados, ele é chamado de octágono. Então, vocês têm a tabela aí que vocês vão olhar, tá? Vão ler para poder vocês gravar os nomes, tá? Dependendo da quantidade de lado que os polígonos têm, certo? Então, observe que nós temos aqui o tipo de tipos de polígono. Então, nós temos aqui o triângulo equilátero. Que é um triângulo equilátero? Os 3 lados, ele tem a mesma medida. Observe, se eu tiver 5 centímetros aqui, ele também tem 5 centímetros aqui, também terá 5 centímetros aqui. Então, um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados a mesma medida, tá? Então, observe que A, certo? A, ele tem a mesma quantidade, ou seja, o mesmo tamanho, tá? Da segmento aqui, AB, BC e CA, tá? Ou seja, a medida de BC é igual à medida de CA, certo? Já o triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais, tá? Ou seja, ao mesmo tamanho, a mesma medida. Então, eu tenho aqui, veja só, que DE, ele tem a mesma medida que é F, certo? Então, DE é igual a EF, certo? Que a medida de DE, ela é igual a EF, certo? Já de F para D, essa medida, ela diminui. Então, quando é um isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida, com o mesmo tamanho. E um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Quando os 3 lados, eles são diferentes, tá? Não tem o mesmo tamanho, esses 3 lados. Então, observe que I, ele tem
um lado, tá? Menor do que G para H, tá? E o H para o I também é diferente, ou seja, um escaleno, ele tem 3, certo? Lados diferentes, ou 3 medidas diferentes, tá bom? Bem, meus amores, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora, porque nós temos duas imagens aqui, aonde vocês vão saber o que é um ponto central, tá? O que vocês vão saber o que é um raio e também vocês vão saber o que é um diâmetro, certo? Então, nessa primeira gravura aqui, neste caso, a imagem que representa o círculo, tá? Ou seja, a circunferência é o anel. Então, nós temos aqui, ó, certo? Essa imagem que representa, certo? A circunferência, ela é o anel, certo? Nesse anel aqui, nós temos um ponto inicial, tá? E esse ponto, que ele vai dar um segmento aqui, nós vamos chamar de raio, tá? Então, ponto central, certo? Aqui é o ponto central inicial, ponto central, certo? Que ele vai dar um segmento e nós vamos chamar de raio, certo? Bem, nesta outra imagem, nós já temos aqui, tá? Nós temos a circunferência, nós temos o ponto central. Desse ponto central, nós vamos fazer um segmento para o ponto C, certo? Esta partezinha aqui que nós chamamos de raio, tá? Esse ponto central, ele fica no centro da circunferência, certo? Então, ponto central, raio, que esse raio ele vai do ponto central até o ponto C, chegando nesse ponto C aqui, ó, certo? Ele vai fazer a circunferência. Então, observe, raio é o segmento de reta que vai do ponto central, né, que é o ponto zero, tá? O ponto central, a qualquer ponto que forma a circunferência. Então, nós temos aqui a medida, tá? De A e a medida de B, certo? Que nós vamos dar o nome de diâmetro. O que é o diâmetro? Nós temos aqui o ponto central, tá? E nós vamos partir esta circunferência em duas partes. Quando nós partimos essa circunferência em duas partes, nós vamos dar o nome de diâmetro, tá? Diâmetro é o segmento de reta que divide a circunferência, esse aqui, tá? O diâmetro, certo? Que divide a circunferência em duas partes iguais, passando pelo ponto central aqui, ó. Ponto central, que é o zero, tá? E nós temos aí o diâmetro. Bem, nós temos aqui, certo? Que está relacionado já às questões das atividades de vocês. Então, o primeiro quesito está pedindo o seguinte: escreva o nome do polígono representado. Vocês sabem que os polígonos, né, vocês têm que contar a quantidade de lado. A mesma quantidade de lado vai ser a mesma quantidade de vértice e a mesma quantidade de ângulo, tá bom? Então, observe. Temos aqui, né, se nós observarmos, nós vamos dar o nome a essa figura, que é uma estrela, porém ela é um polígono. Por quê? Porque ela contém lados. Então, quando nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados. Quando um polígono tem 10 lados, ele é chamado de quê? De decágono, tá? Decágono, certo? Já nessa gravura aqui, esse polígono, ele tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Quando ele tem 4 lados, ele é chamado de quê? Quadrilátero, certo? Quadrilátero. Ok? Bem, nós temos nesta gravura aqui, observe, certo? Que no segundo quesito nós temos o seguinte: escreva a quantidade de lado, de ângulo e vértice de cada polígono. Deixa eu vir para cá que é melhor, certo? Então, observe que nós temos o polígono aqui ao lado. Eu só vou fazer de um e vocês vão fazer os demais, tá? A mesma quantidade de lado é a mesma quantidade de vértice, é a mesma quantidade de ângulo, tá bom? Então, observe o polígono. Quantos lados tem esse polígono? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Quando um polígono ele tem 6 lados, ele é chamado de quê? De hexágono. Então, aqui, lado, quantidade de lado, quanto é? 6. A quantidade de ângulo, 6. A quantidade de vértice, 6. E a classificação, é aí onde nós vamos colocar o nome do polígono. Quando ele tem 6 lados, ele é chamado de quê? De hexágono, certo? Hexágono, tá? Por quê? Porque ele tem 6 lados, tá? 6 lados, 6 ângulos, 6 vértices, tá bom? A quantidade de lado é a mesma quantidade de ângulo, quantidade de vértice. No quarto quesito, nós temos o seguinte: no polígono a seguir, identifique os lados, as vértices e os ângulos internos. Então, nós vamos observar o seguinte, tá? Bem, os lados, ele vai dar segmento, tá? Então, aqui nós temos o ponto A, para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D, para o ponto E, para o ponto F, ok? Então, a letra A está pedindo aí os lados. Quem são os lados? Os lados são A, que vai ligar B, certo? Vírgula. B, que vai ligar C, certo? BC. Tem que colocar isso aqui, porque isso aqui são os segmentos, tá? Então, coloque o tracinho em cima entre as duas letras, tá? Então, B, tá? A, que é o segmento de B. B é o segmento de C. C é o segmento de D. Então, C, D, certo? D, segmento de E. E, que tem o segmento para F. F, certo? E F, que tem o segmento para A, ok? Vocês só vão fazer isso, tá? As vértices, observe agora as vértices, tá? Que são as vértices? As vértices são os pontos A, B, C, D, E, F. Então, vocês vão colocar A, B, C, D, E, F, ok? E os ângulos? Observe agora nos ângulos, tá? Então, o ângulo, nós vamos colocar ponto A para o ponto B para o ponto C. Então, aqui nós colocamos ponto A para o B para o C. Quem é o ângulo aqui entre A, B e C? Então, aqui é que nós vamos colocar como se fosse aquele sinalzinho do circunflexo na letra B, ok? Vírgula entre B, C e D. Então, a gente coloca aqui B, C e D. Qual é o ângulo que vai estar aqui na letra C, certo? Entre C, D e E. Então, a gente coloca C, D e E. O ângulo vai ficar no D, certo? Entre D, E, F. Então, coloca D, E, F. O ângulo vai ficar no E, tá? E entre E, F, A. E, F, A. Que vai ficar o ângulo aqui no F, certo? Então, aí é com vocês agora. Se eu esqueci alguma coisa, eu faço aí, mando para vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.